agora o negócio ficou sério. Blast, Flash e Saitama juntos na mesma missão. Olha esse trio, olha a trindade. O passado do Flash e do Blast estão conectados à existência do God. Vamos ver isso agora. Enes Trunks, Peter aqui, galera. Parece que o Flash teve muita sorte de ter conhecido o Saitama durante a invasão da base da Associação de Monstros, né? O Flash, quando invadiu a base, ele acabou perdendo o rastreador que o Kid Imperial deu pra ele. Daí não teve jeito, ele acabou se perdendo lá. Só que nessa brincadeira ele acabou esbarrando com certo alguém, Saitama. E foi basicamente esse encontro acidental, né, que juntou os dois nesse momento, que pode ser um arco muito casca-grossa do mangá. Porque além deles, o Blast também tá no jogo. Exatamente isso, Blast, Flash e Saitama. Seria essa a trindade de One Punch Man? Comenta aqui embaixo o que você acha disso. É a trindade? Já manda o like, né? E a partir de agora, faltam só 9 dias pro fim do Prêmio Best. Vocês colocaram a gente na final de 6 categorias. Eu nem sei como isso aconteceu, né? Mas tá aí, aconteceu. E tamo total em festa aqui. Agora eu queria aproveitar e pedir pra essa comunidade que curte One Punch Man, que eu sei que é muito engajada, pra ajudar a gente a trazer esses prêmios pra casa, pra gente. E é muito fácil votar. Já deixei os links separados aqui embaixo. Você só precisa tocar em cada um deles e na página que vai abrir, basta você confirmar o voto. Só isso. Fazendo isso, a gente consegue vencer gigantes como Anitta, Felipe Neto, né, etc. Nossa fandom pode não ser a maior de todos, mas tenho certeza, é mais unida. Tamo junto, galera. Obrigado. Bom, o capítulo começa com o Flash perguntando ao Blast se ele sabe da relação entre a Vila Ninja e o God, porque o Flash desconfia que foi o Blast quem destruiu a vila. É claro que o Blast confirma isso. E ele diz ao Flash que não... Paciência, ele pode ficar com raiva dele à vontade. Ou seja, parece que o Blast precisou realmente fazer aquilo, mesmo sem estar feliz em fazer. Mas na verdade o Flash não sente raiva, pelo contrário, ele fica aliviado de saber que a vila foi destruída. E o Flash explica que 9 anos atrás, pouco depois de ele ter fugido da Vila Ninja, ele ficou sabendo que ela foi completamente destruída. Mas nunca se interessou em saber o motivo, o porquê disso, né? Só que enquanto o Saitama foi procurar a Manako, ele ficou curioso e foi lá verificar. E ele percebeu que o prédio, além de estar completamente cheio de buracos, o cubo que ele tinha visto lá quando era criança também tinha desaparecido. E como o Flash já tinha visto o poder do Blast quando eles se encontraram na base dos monstros, então logo ele desconfiou que foi o Blast que destruiu a vila e levou o cubo. Aí o Flash também comenta que quando ele era criança, ele viu o corpo do fundador da Vila Ninja dentro de uma cápsula de regeneração. E que esse homem tinha se transformado num monstro. Então o Flash pergunta por acaso se esse cara também não tinha recebido poderes do God. Eis então que o Blast simplesmente esfrega na cara dos nossos haters que a gente também acerta muito a teoria, galera. Aliás, a maioria, até de desafio, pode ver. O Blast, ele confirmou exatamente o que a gente falou no vídeo sobre a cicatriz do Blast, que o fundador da aldeia ninja era exatamente o companheiro de missões dele, que tinha se corrompido e se transformado em monstro. Ah, Pedro, você viu isso no Reddit? Não vi em lugar nenhum. Isso aqui foi a gente mesmo. Bom, o nome desse cara era Vazio do Nada, ou seja, mais um ninja com nome redundante, né? Vazio do Nada, percebe isso, né? Bom, mas depois que ele se transformou em monstro, ele jamais permitiu que falasse o nome dele de novo. Eu também não deixaria não, pô, Vazio do Nada. Ele passou a ser atendido somente como ele. Outro ponto interessante foi que o Blast disse que esse cara é o único que tem uma habilidade lá que serve para abrir um local que ele chamou de Caverna da Pedra Celestial, onde supostamente possui acesso à dimensão do God, né? Que por sinal, inclusive, é um folclore japonês que talvez dê mais algumas pistas sobre o God. Porque folclore a gente sempre liga, a gente sempre pesquisa sobre folclore e consegue descobrir mais sobre o personagem, né? Que ele é associado. Mas é interessante saber também que esse cara tem essa habilidade. E por isso o Blast estava tentando descobrir como reverter o processo de monstrificação, né? De se transformar em monstro. Mas vocês não acham isso meio suspeito? Pensa comigo, galera. Pensem. O Blast, ele disse, né? Que quer reverter o processo de monstrificação e usou como justificativa a habilidade que serve para abrir caverna. Então vamos lá. Se o Blast quer a habilidade, então o Blast, o que ele quer mesmo é abrir a caverna. Mas para que ele quer abrir a caverna? Ele quer libertar o God? Ah, Pedro, nada a ver, ele quer abrir a caverna pra derrotar o God. Ok, mas não seria mais fácil deixar ele preso lá pra sempre? Será que futuramente o Blast pode acabar se revelando um traidor? Enfim, eu posso ter viajado demais, mas eu não duvido. Joguei a sementinha pra vocês também, vocês têm que trabalhar junto comigo. Bom, de repente um atendente da Associação de Heróis aparece com uma carta de desafio que o Sonic mandou pro Flash. E nessa carta ele diz que o líder ninja finalmente retornou e que ele quer matar o Flash. E por fim ele pede pro Flash encontrar ele num local que ele chamou de único lugar onde se pode sonhar com coisas bobas. Enfim, o Flash diz ao Blast que essa talvez seja a chance dele se redimir, né? Por ter deixado o líder ninja fugir depois que eles lutaram. Deu mole, deixou o cara fugir.
E já do lado de fora da Associação de Heróis, o Flash dá um endereço do local pro Blast. Mas ele diz que tem uma coisa pra tratar antes de ir, que pra ele ir na frente, né? Vai indo na frente. Aí o Blast pergunta pro Saitama se ele também vai. E incrivelmente o Saitama se demonstra empolgado. Como é que pode o Saitama hypado pra alguma coisa? Que louco, né? Mas obviamente dizendo que ele só vai fazer isso porque tá com o tempo sobrando, bem típico do Saitama, né? Então o Saitama e o Blast entram num portal e partem pra essa nova missão. Enquanto o Flash vai se encontrar com o Sonic. Tá ficando bom, hein? Vamos lá. Aí durante esse momento, ocorre um flashback mostrando exatamente uma convivência amigável entre o Flash e o Sonic quando eles eram crianças. Que bacana. E aí lá durante o flashback, você vai ver que o Flash explica que ele sempre viveu na vila e cresceu completamente dedicado ao treinamento. Sempre foi muito focado no treinamento, enquanto o Sonic já fazia mais o perfil de menino rebelde, né? Aquele menino rebelde que os professores odiavam. Mas o sonho do Sonic é no futuro se tornar um líder da vila e mudar completamente o sistema dela para que órfãos como ele possam viver livres, né? Viver sem medo. Galera, o Flash e o Sonic são basicamente o Sasuke e o Naruto. Olha isso, o Sonic tá basicamente dizendo que quer ser Hokage. Eu acho incrível como essa obra One Punch Man se inspira, e tem algumas referências, né, de obras shonen conhecidas, né? Parece que secretamente o Flash e o Sonic tentaram criar a própria vila deles, mas pelo visto a parceria acabou não indo pra frente. Por fim, quando o Flash finalmente chega no local, ele e o Sonic se encaram. Trocam algumas palavras como se realmente tivesse uma pendência a tratar, né? Os dois tivessem alguma coisa lá pendente. Então os dois sacam as espadas e se preparam pra lutar. Mas infelizmente é aí que o capítulo acaba. Mas pô, acabou no talo, no hype. Tem duas coisas a se considerar, ok? A primeira é que a Manako foi com o Blast e o Saitama. Mas e aí? Qual a importância dela nesse arco? Porque, pô, até agora a gente fala muito dela, mas não teve importância. E segundo, o Saitama tá diferente. Ele sempre foi de cagar e andar pro que estava acontecendo. Agora ele não só topou a missão, como ele demonstrou que não é tão desligado assim, porque quando o Flash comentou sobre a Vila Ninja, o Saitama já tinha ouvido o Sonic falar sobre isso, ou seja, ele tá sim prestando atenção nas costas, tá com a anteninha ligada, né? Do contrário, ele não se lembraria desses detalhes. E a gente tá falando do Saitama, o cara mais desligado dos animes que a gente já conhecia. Agora tá mudando. Eu acho que desde o final da luta contra o Garou, esse foi o melhor capítulo lançado desse novo arco, melhor. Então no próximo capítulo, galera, a gente pode ver uma coisa boa. Como por exemplo, uma luta em altíssima velocidade entre o Flash e o Sonic. E também os dois heróis mais poderosos atuando juntos, né? Um team-up ali, nesse combate contra um exército de ninjas. Galera, tá ficando bom pra caramba, né? Agora que você chegou até aqui, ajuda a gente, galera. 9 dias que faltam, a gente tá quase chegando. Só você tocar aqui embaixo, toca em cada um desses links e vota lá e acabou. Você só vai ver um chato aqui insistindo de novo nos próximos 9 dias. Isso eu tenho que fazer, né? Mas aí só você pular. Obrigado por isso, obrigado por isso. E comenta aqui embaixo, tá curtindo o One Punch Man? Hypado pro retorno do anime? E toca aqui, se inscreve, ativa o sininho, porque aqui o One Punch Man não tem queda. É o tempo todo no talo, você vai trazer teorias, previsões, vazamentos, análises. Então é muito importante que você esteja inscrito com o sininho. Obrigado por isso, galera. Até a próxima. Fui!